Vamos dar sequência aos livros do filho do rei Davi, Salomão, que escreve o livro de Provérbios, livros de grandes ensinamentos e de grandes sabedoria. Provérbios 9, 1 a seguir. Nós vamos até o 18º versículo. Interessante e importante que vocês acompanhem, aqueles que podem, em nome de Jesus, na leitura. Os que não podem acompanhar na leitura, acompanhem com os ouvidos, né? Como eu disse, do capítulo 1 ao capítulo 9, trata-se da sabedoria, amém? Com 10 ensinamentos e 4 poemas. A sabedoria que Deus deu a Salomão, jamais homem algum terá. Mas ele trata da sabedoria, lidando com o povo acerca da inteligência, porque ele mesmo diz que a sabedoria tratada na mente do homem, ela adquire inteligência. No início do livro de Provérbios, ao saber o capítulo 1, ele vem dar a descrição de quem ele era. No capítulo 1 ele diz assim, Provérbios de Salomão, homem de grande sabedoria, filho de Davi, um grande rei e morador das terras de Israel, cujo Deus é o Senhor. Então ele já tinha sobre ele 3 atributos infalíveis: sabedoria, rei e filho de um Deus verdadeiro. E do capítulo 2 a seguir, ele começa a tratar de ensinamentos, e ele dá ensinamentos a pais, a mães, a filhos, a patrões, empregados, a líderes de igreja, a servos de igreja. Ele dá instrução a todos aqueles que ele acha, em nome de Jesus, que precisa desta, em nome de Jesus, instruções. Pega esse filho de Viviane aqui, está me tirando a minha atenção. Segura aí algum dos obreiros aí. Esse que está brincando o carro no chão aí, em nome de Jesus. Segura ele aí, menino. Segura ele, porque a mãe dele está lá em cima ocupada. Senão tira a minha atenção. Amém? Alguém segura ele para mim, por favor. Algum obreiro aí se disponibilize a tomar conta dele aí, dos outros meninos que aí estão, que a mãe estão ocupada lá em cima. Amém? Para que não atrapalhe o curso do culto. Por favor, a mãe dele está em cima ocupada. Amados, ontem nós tivemos uma oração, rapidinho, show. Aproveitando o ensejo, nós estamos com um grupo de oração aqui. Eu, Auxiliar Messias, né? O nosso evangelista Márcio, Moisés, Rosenildo, Wesley, dentre tantos, Adriano. E ontem nós priorizamos o tempo para abordarmos alguns assuntos. E dentre eles, o culto cerimonial, ou a cerimônia ao Senhor. E nós entramos de uma palestra, eu vou usar esse termo, em discussões de assuntos, que a prioridade era o culto em si. Que para muitas pessoas o culto só começa na hora da ministração da palavra. Por quê, pastor? Fica conversando, fica lá fora, fica dando atenção, toda hora bebe água, toda hora vai no banheiro. O culto inicia-se do momento que a gente sai da nossa casa. Esse foi o tema abordado ontem. Eu dei ontem alguns exemplos e disse, até os meninos estavam comigo ontem, vocês já perceberam que quando eu chego na igreja, eu vou para o meu lugar de origem. Eu sou pastor e tenho que estar em cima do altar. É o meu lugar. Então o culto tem que começar a partir do momento que você entra naquela porta. Você entrou naquela porta, a obrigação dos servos é pôr-se de joelhos e orar. Um tempo determinado para se apresentar a Deus, para participar do culto que será destinado naquele dia, seja que doutrina for. Posteriormente a isso, está participativo no culto em todas as áreas. Na área do louvor, na área de um sermão aqui, como se usou há poucos instantes, e principalmente na hora da palavra. Então, obreiros têm que estarem
preparados. Esse assunto que eu abordei na instante aqui não era nem para eu estar falando, porque fica até chato, fica repetitivo. Todo dia eu falo a mesma coisa, com tantos obreiros dentro da casa. Quando tem um menino brincando, tirando a atenção do pastor, você sabe que eu tenho esse problema, né? Eu não consigo pregar com alguma pessoa tirando a minha atenção, tira a minha atenção. É um problema que eu tenho. E isso é um assunto para que nós não venhamos mais estar discutindo aqui. Atrasa o culto, desvaloriza o curso do culto. E voltando ao assunto de um culto, uma assembleia, ela tem que ser de extrema importância no fruto do amor para com o nosso Deus. Porque nós não vimos mais cultos por aí, hoje em dia. Nós vimos atrações teatrais e coisas dessa natureza. Mas se você soubesse a responsabilidade que é de cultuar e prestar um culto ao Senhor, nós entraríamos aqui com temor e tremor. Deixar todo e qualquer pensamento, toda e qualquer responsabilidade pós o culto, seja o que for. Quando você entrar por aquela porta, aprenda uma coisa, diga: eu vim cultuar, não vim conversar, não vim ficar bebendo água, não vim ficar no banheiro, não vim ficar aqui olhando. Às vezes você me vê ali no celular, não estou ali olhando a vida de alguém, não, estou consultando alguma coisa, né, daquilo que tem na Bíblia Sagrada e não é do meu conhecimento. Um exemplo, a palavra equidade. O que é aquilo? É aquilo que você aprende e dá. Então tem coisas que não está no meu conhecimento, eu tenho que me aprofundar, procurar saber. Como eu tenho meios para saber, aí às vezes está ali, a palavra está ali, e eu pego. Como eu disse a alguns irmãos, tem algumas pregações, e não é por soberba, ou por querer tirar uma de malandro sabido, que nem estudo em casa, chega aqui mesmo, Deus me prepare a palavra, porque a palavra que sai daqui de cima é dele, e não é minha. Então nós estamos tratando de um assunto subordinado justamente a isso, a educação, a ética, a moral, a respeito, a conduta. E nós temos que preservar isso dentro da igreja evangélica. De que forma cada um preste seu culto ao Senhor. De que forma, pastor? Um culto racional, digno de louvor e adoração. Amém? Provérbios capítulo de número 9 diz o seguinte, versículo 1. O tema dessa pregação, fechando os 9 capítulos de Provérbios, como eu falei, que trata da sabedoria, é Deus ou o mundo? Ou seja, estou lançando uma escolha e no final nós vamos ver por quê. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou a sua sorte, colunas, as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é avulsaradora, é nércia e não sabe coisa alguma.
e assenta-se à porta da sua casa, ou em uma cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém? Como eu disse, está fechando um ciclo do capítulo 1 ao capítulo 9 acerca da sabedoria. A sabedoria pode ser a própria personificação de Deus, porque desde os fundamentos ela já existe, e ela dá entendimento que ela está em todas as áreas, antes das águas, das matas virgens, antes dos céus, da terra, tudo que na terra há, ela já existia. E quando o rei Salomão começa a instruir aquele povo, como eu disse no início, ele os instrui como sábio, os instrui como filho de um grande rei. Davi foi um dos maiores políticos e guerreiros da época, um dos maiores vencedores de guerra, e depois ele também se classifica como filho de um Deus Altíssimo, dizendo que era residente da cidade de Israel. E daí ele traz alguns assuntos subordinados ao dia a dia, como eu falei há poucos instantes, de ensinamentos práticos, ensinamentos seculares, ensinamentos espirituais, conjugais, ensinamentos familiares, ensinamentos como homens e mulheres em uma sociedade. Dentre todos esses ensinamentos, ele traz 4, louvado seja Deus, ensinamentos particulares, 10 ensinamentos particulares e 4 poemas. A palavra de Provérbios, que o rei Salomão, ele declara do livro 1 ao livro 9, só não muda de concepção de vida quem não quer. Só não mudou na época do seu reino as suas práticas pecaminosas, errôneas, quem não quis, porque foram todos eles instruídos, e hoje nós estamos sendo instruídos da mesma forma. Então, o que é que acontece no capítulo 9, no versículo de número 1 e 2? O que é que ele fala sobre isso? Se nós entendermos, ele vai nos dar certeza, está lá em João 14, que Jesus habita em nosso meio. Ele está falando sobre a habitação do próprio Cristo em nosso meio. Olha o que ele diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua casa. Jesus, ele veio e deu o teu sangue, que hoje com vinho nós celebramos mensalmente, em prova da vinda dele, em prova da crucificação dele, em prova da ressurreição dele, para que nós entendêssemos que ele já preparou a nossa casa espiritual. Deus tem um negócio com o número 7, como eu falei, e ele já preparou os nossos 7 ciclos de vida. Ele disse que já nos misturou ao teu entendimento, para que nós entendamos que hoje o nosso caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sabedoria já edificou a sua casa. A sua casa já está edificada pela presença do Espírito Santo, através do poder do sangue do Cordeiro. Já lavrou as suas 7 colunas, os seus 7 ciclos de vida estão, louvado seja Deus, todos eles preparados pela presença, crucificação e pela ressurreição de Cristo, porque ele já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a tua casa. A tua casa está preparada.
É como o auxiliar falou aqui há poucos instantes. Não é por força nem por violência. Temos tempo de orar, temos tempo de jejuar, temos espaço de ler a Bíblia, porque Jesus já preparou a nossa casa. João lá 14, ele vai dizer isso. E ele está subindo, ou melhor dizendo, subiu, para agora estar preparando a nossa segunda estadia. Mas Ele está aqui, Ele se misturou entre nós, Ele sofreu como um cordeiro para nos dar vida e para que tenhamos ela em abundância. O livro da Bíblia Sagrada, ele é atemporal. Pastor, o que é isso? Eu quero te dizer, o que aconteceu no Antigo Testamento, muitas vezes já está lá no Novo Testamento. E nós não temos entendimento disso. O que é que o Senhor quer dizer? Porque Salomão não conheceu Jesus, mas quem está falando nessa Salomão é o próprio Deus da criação de tudo e de todos. Então, quando Salomão dá a instrução de que o vinho foi misturado, as suas vítimas misturou o vinho e já preparou a casa, ele quer dizer, Jesus já desceu como cordeiro. Está lá em Isaías, capítulo 53, que ele não abriu a sua boca, ele sofreu, padeceu, ele ressuscitou para preparar a nossa casa. Na sua crucificação, Ele deixou palavras infalíveis. Dentre elas, Messias, está consumado. Tetelestai, eu já comprei essa casa, eu já paguei o preço, essa vida me pertence. E depois que Ele paga o preço da nossa casa interior, Ele diz, Deus, a Ti entrego o meu espírito. E Ele sobe para preparar a nossa segunda estadia. Aí Salomão começa com as suas narrativas, e vai pegando em nome de Jesus agora, louvado seja Deus, capítulo 9, do versículo 3 a 6, ele nos dá, mais uma vez, oportunidade de escolhas. Escolha para as coisas boas e escolhas para as coisas ruins. Tudo está diante de nós. O céu, o inferno, a prostituição, a santificação, a alimentação, a escassez, a promiscuidade, a santidade, a pacificação ou a contenda, tudo está diante de nós. O direito de nós escolhermos não depende de ninguém. Como eu disse essa semana, esquece, vou dizer de novo, esquece esse negócio de destino. Destino não existe. E Deus não escreve o contexto da história da vida de ninguém, porque senão o livre-arbítrio seria uma mentira. O direito de escolha é nosso. Quem vai escrever e narrar quem vai escrever e fazer a história de nossa vida somos nós. Quem vai narrar é Deus, mas quem vai escrever somos nós. Deus só vai relatar o final. Mas o curso da nossa história, quem vai dar rumo a ela ou a elas, somos eu e você. Olha o que ele diz no capítulo de número 9, versículo 3 a 6. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento diz. Ou seja, aquele que não tem entendimento diz, vinde e comei do meu pão, e bebei do meu vinho que eu tenho misturado, deixai os insensatos, e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que é que ele está dizendo com isso? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés daquele que verdadeiramente busca um conhecimento. Jesus já deixou mastigado tudo que nós temos que fazer. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você está podendo buscar Jesus agora? Invocai Ele enquanto Ele está perto. Está podendo invocar Ele agora?
Então buscar Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É um direito de escolha. O que é que Ele está dizendo? Deixa os insensatos. Quem são os insensatos? São muitas vezes esposas, maridos que não querem nada com Deus, filhos. Ele deixa que com eles, quem vai cuidar deles é Deus. Não adianta força, não adianta violência, porque não é por força e por violência que virão nossos irmãos, que virão os nossos filhos, que virão os vossos maridos, que virão nossas esposas ou pessoas dessa natureza. Olha o que ele diz: quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento diz, 2 pontos, vinde comei do meu pão e bebei do meu vinho. Que é isso? Quem é o pão e o vinho de nossa vida? Quem é o pão e o vinho de nossa vida? É Ele que está aqui diante de nós. É Ele que preparou a nossa mistura. Pai, Filho e Espírito Santo andam juntos. É Ele que nos deu entendimento para que nos capacitássemos para saber que tudo que o mundo propõe em relação a nós é ruim, mas tudo aquilo que vem celestialmente é bom, porque vem da parte de Deus. Então ele diz: comei o pão e bebei o vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Não vai ser por força não, querido. Pastor, mas ele não quer, mas ela não quer, eu chamo. Meu amigo, o que é que ele está dizendo? Faz a sua parte. Buscai o Senhor, deixa que Ele faz o trabalhar, deixa que Ele faz o agir. Deixa os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, você tem o direito de escolha. Tem pessoas que perdem a salvação por outrem, porque quer trabalhar-se manualmente, até com boas intenções, de maneira errada, querendo trazer algum ente querido para dentro do ministério, do qual vou ser sincero com vocês, se não for de Deus, não vem. Pegue isso aí. Pastor, é triste, pode ser meu parente, seu parente, pode ser quem for. Se tiver que morrer fora da presença, vai morrer, querido. Não vai ser a sua e a minha insistência, cobrando verbalmente a ele ou a ela, para que adentre num santuário, para que adentre no canto do Altíssimo, não. Cabe a nós orarmos, mas como eu disse nesse instante, você não vai poder escrever a história dele ou dela. Continua na mesma perseverança. Quem sabe Deus não volte o pensamento para ele ou para ela, e volte o seu coração dele ou dela para si. Então você tem um direito de escolha. Não, eu vou largar o meu evangelho, eu vou largar tudo, eu vou me abraçar meu filho, eu vou me abraçar minha filha, eu vou me abraçar a causa que é meu marido e minha esposa. A escolha é sua. Ele está dizendo aqui, deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Pronto, a escolha é de vocês. Ou seja, Ele está dando a oportunidade de você escolher. Não, mas eu tenho capacidade filosófica, ideológica para convencer, eu tenho um poder de persuasão. Tem pessoas que têm um poder de persuasão terrível. Esses dias eu estou sabendo de algumas coisas aí que eu dou tanta risada, que só Jesus na causa. Como as pessoas mudam de opinião tão rápido, em relação de pessoa para com pessoas, de pessoas que têm um poder terrível de persuasão e persuadir mesmo uma pessoa que não tem uma mente apurada e não tem os pés no chão. Ninguém vem para cá me fazer de besta que não consegue. Não consegue. Eu não sei se foi Deus que já me preparou desde o ventre de mamãe assim, de ficar com o olho aberto e o outro também. Mas eu vejo tantas pessoas, com facilidade tão grande de serem persuadidos, que eu fico assim olhando, rapaz, é mesmo, é por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque vão muitos tentar te afligir, até com palavras suaves, como está lá no final do livro que eu vou ler aqui, mas fica com os olhos abertos. Nem tudo que reluz. A Bíblia nos diz que tem joio no meio do trigo, e nem eu e nem você vamos tornar joio em trigo. Não temos este poder. Se você não entende, eu vou abrir um parêntese aqui,
para haver o trigo, tem que haver o joio. E para haver o joio, tem que haver o trigo. Porque há uma guerra estabelecida desde a fundação da terra, quando a serpente demoniacamente fez com que Eva comesse do fruto proibido. Então, foi um ser vivo. Apesar de não ser um ser humano, foi um ser vivo que persuadiu um ser humano, que esse primeiro ser humano, persuadiu o segundo ser humano, ou seja, um ser vivo, a serpente, porque o diabo se materializou na serpente, a serpente vai e dá uma persuasão no coração de Eva, Eva vai, por sua vez, e traz uma persuasão no coração de Adão, e ambos entram em pecados. Então, dentro da igreja tem vários joios. Aí cabe a quem? A Deus. Diz que no dia da apuração final, o trigo será pego, colhido, levado para ser plantado nas hóstias celestial, mas o joio será queimado. Onde é que há uma queimação eterna? No Hades, no inferno. Versículo de número 7, olha o que diz: o que repreende o escarnecedor, afronta e toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Olha que palavra intrigante. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Por quê? Vamos lá, parte A do versículo 7. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. Por quê? O escarnecedor não tem vínculo nenhum com as coisas de Deus. Ele vai escarnecer sempre, vai estar debatendo com você sempre, e você vai tomar aquilo como uma afronta para a sua vida. Se você não tiver capacitado, deixe o escarnecedor nas mãos do Senhor. Que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. Afronta do escarnecedor, você toma como se fosse para você. Ele está escarnecendo Deus, mas você acha que é com você. Aí possa haver uma possível contenda. Como eu já disse, os ímpios são aqueles que estão dentro da igreja com obra de impiedade. São os joios dentro da igreja. Aí ele diz assim, ó: o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Está lá em capítulo 7 de Mateus. É você falar da vida dos outros sem olhar a sua, e de repente você está pagando o preço sem saber. Olha a mancha. Olha a mancha. O que foi que aconteceu com Geazi? Só hipoteticamente foi lá e pegou o que não era devido, porque o homem de Deus chamado Eliseu advertiu que não queria nada que viesse daquele homem. Ele vai e adquire a lepra. O que diz aqui, ó: e o que censura o ímpio, aqueles que gostam de ficar falando da vida dos outros, dizendo que irmão A está errado, que irmão B está errado, que irmão C está errado, que gosta de julgar. Olha, pode receber a sua mancha, pode receber o seu pecado, pode voltar para você aquilo que está acontecendo com ele, porque antes de você tirar o gravetinho que está dentro dos olhos dos outros, tira a trave que está no teu. Então aquela mancha pode passar para você. Cuidado com os censuradores de plantão, que fica na igreja só como espectador, olhando quem está certo, quem está errado. Deixa isso para a bancada da igreja, para os que são eleitos. Nem todos, como nós tratamos aqui ontem, estão preparados, Messias, para fazer tais censuras, ou traz repreensão contra os escarnecedores, ou traz censuras contra os ímpios. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas dentro da igreja, para não sermos condenados com o mundo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Então a gente tem que pegar, ele está tratando de duas situações distintas aqui no mesmo versículo. O que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si. Como assim, pastor? Seu Deus é um vagabundo. Olha para isso. O cara chegar em sua cara, aí chega no escarnecedor, pega uma Bíblia, rasga em sua frente. Olha o problema. Você vai tomar aquele problema para você. Está entendendo, igreja? Você vai tomar aquele problema para você. Aquela afronta é com você. Não se mete nisso não. Você está vendo escarnecedor lá?
deixa que dele já tem quem cuide. Você não vê essas pessoas rasgando Bíblia aí em redes sociais, né? Pegando Deus, arrastando Jesus como se fosse um qualquer, pegando uma cruz, enfiando no ânus, dizendo que Jesus é homossexual. Você não vê essas pessoas escarnecendo? Se nós estivermos perto dessa pessoa e afrontá-las, geralmente vai ter um confronto físico. Mas não cabe a nós defender a um Deus que não precisa de defensores, porque Ele mesmo se defende. Aí ele vem e trata de outro assunto peculiar. E o que censura? Quer censurar? É calar a boca de alguém, é parar alguém, é comentar algo de alguém que está... Ei, não censure não. Deixa a vida dos outros lá, porque delas tem quem cuide. Aí no versículo de número 8, vamos continuar? Diz assim, não repreendes o escarnecedor, para que te não aborreça. Olha para isso. Não está em concordância com o que eu estou dizendo? Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, porque ele vai te amar. Como se a repreendeu aqui nesse instante com a palavra, com os Salmos de número 91. Aí quem entende, né? Quem louvado seja Deus for sábio, vai dizer: realmente, esta palavra, ela condiz com aquilo que eu vivo. Realmente, eu estou num caminho certo. Jesus verdadeiramente é o meu caminho, é a minha verdade, e Ele é a minha vida. Eu estou nos parâmetros de Deus. Aí ele continua dizendo assim, dá instrução ou dê instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensino justo, e ele crescerá em entendimento. Quem quer aprende. Você vai dar ensinamento ao sábio, ele vai ficar mais sábio ainda. E quando você está ensinando o justo, ele vai ter entendimento. Ou seja, eu tenho que ter uma vida sensata, eu tenho que ter uma vida justa, eu tenho que ter uma vida contrita com o meu Deus. Por que eu estou recebendo isso? Porque não sou escarnecedor e nem sou um joio, ou seja, um ímpio. Eu recebo essas palavras porque essas palavras, elas me edificam. Ele não está falando ali para me condenar, e nem para me absolver, e nem tampouco para me julgar. Ele está ali tentando me advertir dos males que podem ser causados na minha vida por inconsequência minha. Aí ele diz assim no versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual o temor de Deus? É que eu e vocês vão para o inferno. Por isso que Ele colocou o princípio da sabedoria diante de nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré, para que aprendêssemos com Ele, para que não fôssemos lançados no fogo ou no lago que arde de fogo e enxofre. Aí ele diz assim, e a ciência do santo, a prudência. Quem tem consciência, quem tem facilidade de adquirir conhecimento, principalmente se forem filhos de Deus, tornam-se santificados, né? Tornam-se santificados e se tornam pessoas prudentes. Já não age mais com condutas humanas nem carnais, mas já vai agir com condutas espirituais. Fácil de entender o que ele queria dizer naquele dia. Talvez tenhamos uma interpretação diferente daquilo que está sendo narrado, ou está sendo lido, ou que estava sendo dito através de Salomão naquele dia. Mas se nós pararmos para entender no século em que estamos vivendo, a realidade é essa: o temor do Senhor. Talvez nós tenhamos assim, poxa, o temor tem que ser de mim para o Senhor. Porque Deus enviou Jesus, seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não morresse, mas tivesse vida eterna. Porque Deus tem medo, pastor? Tem. Teme que eu e você venhamos alcançar o inferno. Não é essa a vontade de Deus.
Por que Deus tem esse temor? Porque Ele sabe que a escolha é nossa. Aí Ele diz assim: é o princípio da sabedoria. Quem estava no princípio com Deus? Está lá em 1 João, que Ele era o verbo se fez. No princípio Ele estava com o princípio da sabedoria, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está nesse lugar querendo alcançar corações dentro desse vilarejo aqui, chamado Igreja Evangélica, Templo de Adorar. Aí no versículo 11, ainda é a continuação: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Por quem? Pega, igreja, o gancho em nome de Jesus. Quem que vai ter vida eterna com Deus? Aqui, levanta a mão. Quem vai ter vida eterna com Deus? Porque nós temos essa vida eterna com Deus por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Por quem é? Por quem é? Porque por mim, eu, Jesus Cristo de Nazaré, se multiplicam os teus anos de vida, se te acrescentarão. Quem foi que acrescentou os dias de vida do rei Ezequias no seu leito de morte? O próprio Deus Todo-Poderoso, mesmo que enviou Jesus Cristo de Nazaré para que nós creamos nele e não morrêssemos, mas alcançássemos a vida eterna. Podemos ter duas vertentes aí, podemos trazer para os dias vindouros, para os dias de hoje, para a nossa vida terrena. De qualquer sorte, não é Jesus que é pleno em nossas vidas, que nos dá a qualidade de vida, e podemos associar isso, trazer uma analogia a uma vida celestial. Podemos. Ambos pensamentos são pensamentos criativos, mas de crescimento. Que nós temos que aprender, igreja, é com Deus, como viver com Deus, andar com Deus e como sermos para Ele. Do que adianta a gente estar na igreja o tempo inteiro e não aprender nada? Qual é a justificativa das nossas vidas dentro de uma igreja evangélica? É para simplesmente adquirir chave de carro, de apartamento, casamento, ser curado de uma enfermidade, ter portas de emprego aberta? Não, é muito além dos nossos pensamentos. O que Ele quer para nós, nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram, e não desceu ou não subiu ainda aos nossos corações. É muito maior, é muito mais valioso. E para fechar essa etapa, no versículo número 12: se fores sábios, para ti sábio serás. Olha para isso. Se você for sábio, para você sábio você será. Por quê? Se você for sábio, você não vai entrar em afronta. Se você for sábio, não vai entrar em pecado. Se você for sábio, você não vai entrar em contenda. Se você for sábio, você não vai entrar naquilo que não condiz com as coisas de Deus. Aí a parte B fala assim, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Ninguém vai suportar por você se eu escarnecer, não. Você vai sofrer sozinho, né? Quantas vezes nós vimos pessoas, entes queridas nossas, sofrendo aí porque são escarnecedores, não valorizam, não dão créditos à palavra de Deus. De repente estão com membros cortados, sendo aí decapitados, tendo vidas interrompidas por falta de conhecimento, por falta de aquebrantamentos de coração. Esquece isso aqui como vida, igreja. Esquece isso aqui como vida. Eu falo a termo de valorização. Esquece. A termo de necessidade, conserve. Porque nós necessitamos de tudo que temos aqui, da roupa do corpo até o último fio do cabelo. Necessitamos. Mas valorizar, necessitar é uma coisa, valorizar é outra, Rodolfo. Valoriza o que está por vir. Valoriza depois do caixão, em nome de Jesus. Porque não tem volta mais. Escreve logo essa história da sua vida nos dias de hoje. Que você saiba viver com a necessidade diária e saber fazer com que elas sejam todas supridas com aquilo que você possa fazer,
mas não dá valor a tudo isso que vocês estão vendo, não, que nada disso nós iremos levar no caixão. Quer ver um exemplo aqui para quebrar um pouco o clima e dar um pouco de risada? Suponhamos, está repreendido, que Márcio morre, e aí está lá, a gente bota Márcio no caixão. A senhora vai querer deitar no caixão com ele? Ele vai só. Não, mas é uma verdade. Por mais que amemos. Por quê? Não, uma lógica. Por quê? Ela vai se deitar com ele ali. Um exemplo, a pastora morre. Eu vou me deitar com ela no caixão ali. Para quê? Para daqui a 4 dias estar sentindo fedor. E está então em um estado colapso de, meu Deus, é assim que ela é? Realmente sem alma e sem espírito? Agora trazendo para uma realidade. Aí pega a melhor roupa, o melhor sapato. Já disse isso aqui, vou repetir. Um relógio de ouro, põe lá no braço. Vai ver lá depois de alguns dias se você vai encontrar alguma coisa dessa lá. Talvez foi ressuscitado primeiro, Jesus levou para o céu, né? Vocês só vão encontrar os restos mortais, gente. Por isso que eu estou dizendo, tem a necessidade da vida secular, que isso é notório. Manter as nossas contas em dias, né? Adquirir os nossos alimentos, sustentar nossas famílias, trabalhar para nos vestir bem, para termos uma comunidade legal, uma vida, mas valorizar só a Cristo. Porque, vou ler de novo o versículo 12: se fores sábios, para ti sábio será, e se fores escarnecedor, tu só o suportará. Versículos de número 13 a 18 agora. A escolha é sua. Diga para o irmão que está do lado, diga: a escolha é sua. Diga: Deus ou o mundo. De novo, diga: a escolha é sua. Diga: Deus ou o mundo. Olha o que ele diz no versículo 13 até o versículo 18 para finalizarmos. A mulher, quando ele fala nesse sentido aqui, a mulher é o mundo, viu? O mundo. A mulher louca é alvoroçadora, é nércia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou em uma cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Tem uma vida alvoroçada, tem uma vida desordenada, porque o mundo já te abraçou. No sentido figurativo, é claro que ele usa a mulher. O mundo já te abraçou, o mundo já lhe deu o beijo do pecado e da morte, e você vai seguir aquele caminho. E Jesus já nos adverte que ele é o nosso caminho. E nós não podemos seguir a outro caminho, porque ele não coloca uma palavra e coloca assim o artigo definido, não é isso? Eu sou o caminho, ou seja, eu sou o único caminho. A mulher alvoroçadora, o que ela vai fazer com você? Alvoroçar a sua vida, vai colocar ela de ponta cabeça. Isso está falando aqui, se referindo ao mundo. Aí no versículo 15 diz assim, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é? Aí ele volta àquilo que está escrito no versículo de número 4. Quem é simples, volte-se para aqui, e os faltos de entendimento, diz, já muda agora. No de cá falou o quê? No versículo 4, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, diz, vinde comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Mas no versículo 16 diz assim, quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é até suave, mas não sabem que ali estão os mortos que os
seus convidados estão nas profundezas do inferno. Deus ou o mundo? 14 ou 16? Andar no caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, ou andar no caminho da mulher alvoroçadora, ou o mundo pecaminoso em si? 4 ou 16? O que é que você escolhe para a sua vida? Deus ou o mundo? Vou ler de novo vagarosamente. Quem é simples, volte para aqui. Aos faltos é faltos, que não tem de entendimento, diz: vinde e comei o meu pão, Jesus, e bebei o meu vinho, Jesus, que tenho misturado, eu vivi com vocês. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Aí no versículo 16, quem é simples, volte para aqui. Aqui já é uma advertência, aqui já está nos mostrando o mundo. E aos faltos entendimentos diz: as águas roubadas, as coisas erradas, as coisas que não condiz com que Deus, louvado seja Deus, nos quer que nós sejamos praticantes, são até doces. E o pão comido, as ocultas, as coisas escondidas, é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Satanás está até te convidando para o baile. Você se fantasia se quiser. O corpo é seu, você bota os adereços no seu corpo se você quiser. Ou então, você volta para o versículo 4, torna-se faltoso de entendimento. Não entendo mesmo, eu quero entender, eu preciso entender o que é beber o vinho e comer o pão misturado. Porque vamos trazer um pouco de, vamos fazer aqui uma dramaturgia, como chama, uma dramatização. Quando você pega, olha que interessante, Messias, Deus me deu agora. Eu vou ler o versículo 4, depois eu digo, ó: quem é simples, se volte para aqui. Aos faltos de entendimentos diz: vinde comei o pão e bebei o vinho, que tenho misturado. Quando a gente põe o pão na boca, simboliza o corpo de Cristo, e posteriormente colocamos o vinho, ele se então melhor é a mistura de Deus de que as águas roubadas do mundo. Elas podem ser até doces, mas enganarão a muitos. Quantas pessoas estão vivendo aí dissolutamente, achando que tudo está bem? Não está acontecendo nada. Quantas pessoas agora estão cheirando pó? Não digo esse esposeirozinho de meia tigela, não. Porque quem sustenta o tráfico de droga não é esse boqueirinho, não. Pessoas que estão nos seus iates agora, em seus apartamentos de luxo, com cartão de crédito, sabe? Aqueles que têm 100 mil de limite, 200 mil, e fazendo ali as carreirinhas deles, cheirando. Quem sabe no meio do mar, nos seus iates, lá naquelas piscinas em cima de edifícios imensos. Quem sabe lá em Dubai, um dos lugares mais ricos do mundo, uma piscina com águas termais, cheirando cocaína, tomando os melhores uísque, fazendo orgias sexuais, homem com homem, mulher com mulher, criança com adulto, zoofilia. Quem não sabe o que é zoofilia vai aprender hoje. É relação com animais, ou pedofilia, relação com crianças. Tudo está bem. Seu Braia, fica quieto aí, vida que eu estou vendo. Seu Braia, tudo está bem, tudo está maravilhoso, mas no final de tudo é só morte. Então o momento é esse. Ele finaliza a carta de Provérbios capítulo 9 com o entendimento da sabedoria. O momento é esse, igreja, e a hora é essa. Só é você entender um pouco do que Deus quer com você.
Bíblia ela é tão fácil de interpretar em alguns aspectos, que nós às vezes dificultamos algo que não tem dificuldade nenhuma de interpretação. E no capítulo número 9, ele vem trazer o presente e o futuro. Porque ele traz Jesus. Ele traz Jesus. Olha o que diz Mateus 11. Mateus 11, 28. Ele traz Jesus na existência de nossas vidas, ou naquela época da vida deles. Mateus 11, 28 diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Prática de entendimento, de ensinamento. Então a gente tem que aprender dele, porque dele, por ele e para ele são todas. Então cabe a nós agora a decidirmos se queremos, com faltosos de entendimento, ouvir o ensinamento que nos traz o caminho que nos levará aos céus, que é conhecido como Jesus, ou nós, faltosos de entendimento, se queremos beber das águas roubadas, que no entanto são até doces, mas no caminho se tornarão em trevas. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos livre de todos os males, em nome de Jesus.